Ok. Nós vamos dar início, então, à nossa sessão clínica da Residência Médica em Obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós sempre abordamos temas muito interessantes. Na última apresentação tivemos bastante participação dos residentes e acho que podemos continuar com essa participação mais intensa. O tema de hoje é anemia materna e nós convidamos para apresentar a residente R3, Amanda Mello, e para fazer a moderação, a doutora Flávia Cunha, que é médica obstetra da Maternidade Escola e professora da disciplina de obstetrícia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Amanda, você pode ficar à vontade para iniciar a sua participação. Obrigada, professor. Eu vou compartilhar a tela. Uhum. Primeiro, boa tarde. Como o professor Nilson já falou, meu nome é Amanda, eu sou R3 da Maternidade Escola. Vou falar um pouquinho sobre anemia na gestação, tema que o professor Nilson sugeriu e a professora Flávia Cunha me orientou. Primeiro, eu vou começar falando um pouquinho sobre a definição de anemia na gestação. A gente tem algumas divergências na literatura, mas eu escolhi botar aqui a definição da ACOG do último boletim prático que saiu de 2021. Eles botam como anemia na gestação, uma hemoglobina abaixo de 11 no primeiro trimestre, abaixo de 10,5 no segundo, abaixo de 11 também no terceiro e abaixo de 10 no período puerperal. O Royal College, por exemplo, de 2015, ele tinha alguma divergência. Ele botava como 11 também no primeiro, mas ele bota como no segundo e terceiro, abaixo de 10,5, e no pós-parto, abaixo de 10 também. E tem algumas literaturas que botam como geral, abaixo de 11. E por que a gente tem que falar sobre anemia na gestação? Primeiro que 30% das mulheres no MENACM, na vida reprodutiva, são anêmicas e 40% das gestantes também sofrem de anemia, sendo a principal causa de anemia patológica a anemia ferropriva. Esse estudo, publicado em 2011, analisando 1.171 gestantes de 99 a 2006, mostrou que 25% das gestantes possuíam ferritina abaixo de 12 microgramas por ml, o que caracteriza a deficiência de ferro. E ele mostrou que essa anemia ela vai aumentando a incidência de acordo com o trimestre. 7% no primeiro trimestre, 24% no segundo, e 39% dessas gestantes possuíam esses níveis baixos de ferritina no terceiro trimestre. E como que a gente vai fazer o rastreio da anemia na gestação? Primeiro, qual é a recomendação? A ACOG, o CDC e o Guideline de 2019 da United Kingdom, eles recomendam o rastreio na primeira consulta pré-natal, né, o mais precocemente possível, e repetir esse rastreio com 24 a 28 semanas. Já um estudo publicado pela United States Preventive Services Task Force, ele não mostrou evidências suficientes para definir o benefício desse rastreio, então ele não deu um guideline preciso. Eu pesquisei também no UpToDate e ele sugere esse algoritmo de rastreio. Você primeiro solicita um hemograma no início do pré-natal, mais precocemente possível, e você pode solicitar também a ferritina se a paciente já for anêmica, já tiver um histórico de anemia ou tiver suspeita de deficiência de ferro, algum fator de risco que eu vou falar mais tarde. Se esse laboratório vier adequado, você continua a rotina pré-natal.
Se vier realmente com uma deficiência de ferro, você vai fazer o tratamento, que eu também vou falar daqui a pouco, e avaliar a resposta de 2 a 3 semanas. E vai repetir esse laboratório com 24 a 28 semanas, se adequado, rotina pré-natal. Se inadequado, a gente vai ter que avaliar algumas características. Se a hemoglobina tiver abaixo de 10, se ela tem intolerância ou baixa adesão ao ferro oral, se ela tem inabilidade de absorver esse ferro oral, como as pacientes bariátricas, por exemplo, e se a gente vai ter o tempo ágil de corrigir essa anemia com o ferro oral. Isso para decidir se a gente vai fazer o tratamento com a terapia oral ou a terapia venosa. Também botei aqui o algoritmo de rastreamento do Ministério da Saúde de 2012, que foi o mais atual que eu consegui achar. Ele também recomenda a solicitação de hemograma, né, para a gente avaliar a hemoglobina na primeira consulta e com 28 semanas, e ele estratifica esses níveis de hemoglobina para a gente realizar esse tratamento. Uma hemoglobina acima de 11, ele bota que a gestante não tem anemia e a gente tem que avaliar os fatores de risco para fazer a profilaxia. Uma hemoglobina entre 8 e 11, ele classifica como uma anemia leve a moderada, e aí a gente vai administrar o tratamento e reavaliar essa paciente. E uma hemoglobina abaixo de 8, ele considera uma anemia grave, e esse pré-natal de baixo risco, do posto que essa gestante está fazendo, vai referir a paciente para um pré-natal de alto risco, para ser melhor avaliada e classificar melhor essa anemia. Sobre a classificação dessa anemia, eu botei aqui algumas causas de anemia, são muitas, tem mais que isso, mas eu botei as principais, de acordo com a tabelinha do ACOG, desse boletim prático da ACOG de 2021 também. A anemia pode ser classificada pelo tamanho celular, o tamanho desse eritrócito, pelo volume corpuscular médio. A anemia é normocítica, quando esse volume é de 80 a 100, e algumas causas são hemorragia aguda, pode ser a anemia ferropriva nos estágios iniciais, anemia por doença crônica, anemia associada à insuficiência renal. A anemia microcítica, com esse volume corpuscular abaixo de 80, a principal causa é a anemia ferropriva, mas a gente também pode pensar em talassemia, em anemia por doenças crônicas, de acordo com os fatores de risco da gestante. E as anemias macrocísticas, com volume corpuscular médio acima de 100, são associadas principalmente com as anemias megaloblásticas, né? A deficiência de ácido fólico e a deficiência de vitamina B12, mas a gente também pode pensar nas anemias induzidas por drogas, como o AZT, a penicilina também pode fazer, cefalosporina, e as anemias associadas ao abuso de etanol. Agora eu vou falar um pouquinho das principais causas de anemia. Eu vou passar superficialmente por algumas, que algumas até valem uma aula à parte para a gente se aprofundar sobre o assunto. E vou falar um pouquinho mais sobre a anemia ferropriva, que é a nossa principal causa. Primeiro, eu vou falar da principal causa de anemia não patológica na gestação. Ela é a principal causa em geral, tirando a anemia ferropriva, que seria a principal causa patológica, né? A gente tem um aumento do volume plasmático na gravidez, iniciando com 6 a 7 semanas de gestação, com um pico entre 30 e 34 semanas, como a gente pode ver aqui nesse gráfico do up-to-date. Desculpa. Esse aumento de 1 a 2 litros no volume plasmático, ele é uma adaptação da gestante para prevenir a perda no pós-parto, e ele também serve para a gente ter um fluxo sanguíneo para o útero, para o rim, para essa gestante ficar bem com um fluxo adequado durante a gestação. A gente também pode ver aqui que a gente também tem um aumento da produção de hemácias na gestação, de 15% a 25%, mas esse aumento é desproporcional ao volume plasmático, o que acaba causando essa anemia dilucional, que é a anemia que a gente chama de fisiológica da gestação. Vou falar um pouquinho agora das anemias macrocíticas, começando pela anemia por deficiência de ácido fólico, que é a anemia megaloblástica mais comum.
ela está associada à baixa ingestão de folhas verdes, legumes, proteína animal e consumo excessivo de etanol. A necessidade fora da gestação de ácido fólico é bem menor, é de 50 a 100 microgramas por dia. E na gestação, esse valor quadruplica, 400 microgramas por dia, o que explica esse potencial, essa potencial causa de anemia na gravidez. O laboratório vai ser caracterizado por hiperpigmentação de neutrófilos e os reticulócitos com o volume aumentado. E o tratamento pode ser feito com 1 miligrama por dia de ácido fólico. A prevenção, ela é recomendada para todos os gestantes, principalmente porque a deficiência de ácido fólico está associada aos defeitos do túnel neural no concepto, e ela pode ser feita com orientação dietética e para gestantes de baixo risco, 0,4 miligramas por dia de ácido fólico, 3 meses antes da gravidez e 3 meses durante a gravidez. Essa dose pode ser aumentada nas pacientes com gestação múltipla e nas pacientes com feto anterior acometido pela doença. A gente pode fazer 4 miligramas por dia. Outra causa de anemia megaloblástica é a deficiência de vitamina B12, também chamada de anemia perniciosa. Ela é causada pela deficiência de fator intrínseco, que é uma glicoproteína produzida pelas células parietais do estômago, o que explica ela ser encontrada praticamente só em mulheres com história de gastrectomia, doença de Crohn ou ressecção ileal. E o tratamento dessa anemia pode ser feito com 1.000 microgramas de vitamina B12 intramuscular mensalmente. Agora, falando um pouquinho de hemoglobinopatia, a gente tem a doença falciforme, que é a doença hematológica hereditária mais comum do mundo. A hemoglobina, ela é composta por 4 cadeias peptídicas, né? E essas cadeias têm a hemoglobina mais comum é a hemoglobina A, e a hemoglobina A tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Na anemia falciforme, uma mutação leva ao surgimento de uma cadeia beta anômala. Então, você não tem a síntese dessa hemoglobina A e você tem o predomínio da hemoglobina S. E essa hemoglobina S, ela sofre um processo de falsização em situações de baixa oxigenação, o que produz danos na membrana celular, resultando em isquemia e infarto de órgãos, o que causa, como consequência clínica, quadros álgicos muito intensos na paciente, que a gente chama de crises de falsização. O diagnóstico dessa paciente pode ser feito com a eletroforese da hemoglobina, que vai mostrar 0% de hemoglobina A, aproximadamente 90% de hemoglobina S, e um percentual variável de hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, encontrada entre 12 a 24 semanas. As principais complicações são essas crises vaso-oclusivas, essas crises álgicas muito intensas, que vão ser tratadas principalmente com oxigênio, ela vai ter que ser internada, mas também tem outras. Você pode ter bacteriúria sintomática, infecções do trato urinário, hematura, maior risco de pré-eclâmpsia, placenta prévia, abortamento, restrição do crescimento fetal. A conduta vai ter que ser um pré-natal de alto risco, ela tem recomendação de reposição de uma dose alta de ácido fólico, 5 miligramas por dia, e a transfusão de hemoconcentrados é indicada com hemoglobina abaixo de 7, ou se houver queda de 30% dos níveis basais da hemoglobina. Falando um pouquinho agora das talassemias. As talassemias são caracterizadas pelas alterações da síntese das cadeias de hemoglobina, e elas são divididas na alfa-talassemia e beta-talassemia. As alfa-talassemias, elas são as deleções das cadeias de alfa-globulina. E existem 4 síndromes clínicas da alfa-talassemia. Se você tem uma deleção das 4 cadeias de alfa-globulina, essa é uma situação compatível com a vida intrauterina. Pode ter um óbito fetal ou logo após o nascimento. Se você tem
uma deleção de 3 cadeias de alfa-globulina já pode ser uma síndrome que a gente vai encontrar no nosso pré-natal. É uma paciente anêmica e ela vai ter uma acentuação dessa anemia na gravidez, podendo até precisar de transfusão de hemoderivados. Ela pode cursar com hepatosplenomegalia, com colelitise, com hemocromatose também. E o neonato pode cursar com anemia hemolítica. A deleção de 2 cadeias vai resultar na síndrome que a gente chama de alfa-talassemia minor, né? E ela cursa com uma anemia leve a moderada, bem menos intensa do que as outras síndromes, e o concepto não vai ter normalidade. E a deleção de uma cadeia de alfa-globulina vai resultar na síndrome do portador são, ou seja, ele tem realmente esse traço, mas ele não tem nenhuma anormalidade clínica e não vai ter grandes repercussões nessa anemia durante o pré-natal. Porém, também está indicada a reposição de ácido fólico nessas grávidas, com doses mais altas. Agora, as beta-talassemias, elas são os distúrbios na produção de cadeias da beta-globulina ou na estabilidade das cadeias alfa. Elas são divididas em beta-talassemia major, assim se fala, ou minor. A beta-talassemia major, a gente não vai se deparar na gestação, porque normalmente cursa com hipogonadismo hipogonadotrófico, causando infertilidade. E a minor, essa sim a gente pode esperar na gestação. Ela cursa com uma anemia moderada, lembrando que as talassemias elas entram naquele grupo de anemias microcísticas, e não tem uma terapia específica para essas talassemias, também sendo recomendada a reposição de ferro e ácido fólico durante toda a gravidez. Agora, eu vou passar para a anemia ferropriva, que é a nossa principal causa patológica durante a gravidez. Os fatores de risco dessa anemia são os fatores dietéticos, doenças e infecções recorrentes, a multiparidade, pequeno intervalo interpartal, essa hemorragia causada no parto prévio, que a mulher ainda não se recuperou e já está grávida de novo, e os aumentos das necessidades maternas. A gente pode ver aqui, nesse gráfico que eu tirei do UpToDate também, que no primeiro trimestre, as necessidades de ferro são de 1 a 2 miligramas por dia. E essa necessidade ela vai aumentando durante a gravidez, e no segundo para terceiro trimestre, essa necessidade já vai para 5 a 6 miligramas por dia. Então, a gente tem que se adaptar a isso durante o pré-natal, né? A anemia ferropriva, por que ela é tão importante? Além de estar associada a mortalidade materna, a hemorragia, ela também tem estudos associando ela a parto prematuro, baixo peso ao nascer e até a depressão pós-parto. O laboratório, para a gente lembrar, ela é uma anemia hipocrômica e microcítica, tem uma ferritina sérica abaixo de 30 e um índice de saturação de transferrina abaixo de 15. A ACOG fala que o nível de ferritina é a característica, né, que tem a maior sensibilidade e especificidade para diagnóstico de anemia ferropriva. Então, uma ferritina acima de 30, a gente já poderia descartar a anemia ferropriva e considerar outras causas. Sobre um pouquinho da prevenção. A dieta convencional que a maioria das mulheres tem, ela resulta numa ingesta de 15 miligramas de ferro elementar por dia. E a necessidade na gestação aumenta para 27 miligramas por dia e na lactação para 9 miligramas por dia. Considerando isso, a maioria dos protocolos que eu li recomendam a suplementação de ferro em baixa dose a partir do primeiro trimestre. Isso é recomendado por esse boletim da ACOG de 2021 também e pelo Ministério da Saúde. A suplementação de ferro desde o primeiro trimestre para reduzir as taxas de anemia no parto.
Essa reposição ela pode ser feita de 30 a 60 miligramas de ferro elementar por dia, de acordo com o Royal College, e a 45 miligramas por dia, de acordo com o Institute of Medicine de 2001. O tratamento. Tem alguns protocolos, inclusive do Ministério da Saúde, que fala para a gente tratar com 120 a 240 miligramas por dia de ferro elementar, mas o UpToDate e a ACOG, eles falam para a gente sempre tentar a menor dose possível e ir avaliando essa gestante com o laboratório seriados para ver qual é a menor dose que vai se adaptar àquela mulher e produzir a resposta adequada. Então, a gente poderia falar de 40 a 200 microgramas de ferro elementar por dia. Eu botei aqui algumas das opções que a gente tem para repor esse ferro. O mais usado, né, o mais conhecido pela gente no SUS, é o sulfato ferroso, 300 miligramas. Ele tem aproximadamente 20% de ferro elementar, então ele esse tablete, né, esse comprimido de 300 microgramas, ele tem 60 miligramas de ferro elementar, para a gente fazer as contas do que a gente vai ter que repor. Eu botei outras opções aqui, como a opção de ferro polimaltose, que é a opção de gotas, também o ferro quelado, que a gente usa bastante, que é o Neutrofer, né? Com 60 miligramas de ferro elementar também. A gente também tem a opção de fazer essa reposição intravenosa. O sacarato de hidroxiférrico 100 miligramas, que é o Noriporum, a gente usa bastante também. Lembrando que essas composições intravenosas, elas não são recomendadas no primeiro trimestre por falta de estudo de segurança quanto ao uso delas. Mas a gente pode usar a partir de 13 a 14 semanas. E como que a gente vai escolher se a gente vai fazer esse tratamento via oral ou via venosa para essa paciente? A gente tem as vantagens do ferro oral, que são os custos mais baixos, baixa chance de efeito colateral e é efetivo na maioria dos pacientes. Mas também as desvantagens, que tem o principal efeito colateral do ferro oral, que é a intolerância gástrica, que a gente vê muito durante o pré-natal. E os custos podem ser maiores no final, porque você pode ter que ir trocando essa composição, pode ter uma baixa adesão dessa paciente e requerir muito tempo para corrigir a anemia. Já o ferro venoso é também efetivo na maioria das pacientes, ele corrige a anemia mais rapidamente, mas ele tem maior chance de reações alérgicas e os custos iniciais devem ser mais altos. Então, a maioria dos protocolos que eu li, ele recomenda você começar com o tratamento da via oral e avaliar essa paciente. Se essa paciente for intolerante ou tiver algum fator de risco que impeça essa absorção, uma paciente bariátrica, uma paciente que não está tolerando os efeitos gastrointestinais, ou você é uma grávida que já chegou para você mais tardiamente, você precisa corrigir essa anemia logo, porque ela já vai ter o parto dela, a gente pode fazer o tratamento venoso. Como que é a resposta desse tratamento? A gente espera um aumento de pelo menos 1 grama por decilitro nos níveis de hemoglobina em 2 a 3 semanas e ferritina sérica em níveis normais com 3 semanas. Por isso que aqueles algoritmos no início do trabalho que eu mostrei, eles sempre falavam em solicitar o laboratório, fazer o tratamento e reavaliar essa paciente de 2 a 3 semanas. E a gente também espera um incremento, um aumento nos níveis de hemoglobina em pelo menos 50% depois de 30 dias de uso da medicação. Então, gente, foi rapidinha a aula.
eu tentei sintetizar e não ficar aprofundando tanto nas anemias que a gente não vê tanto. Mas eu queria dizer para a gente sempre lembrar que a gente sempre tem que dar importância ao rastreio pré-natal, ao acompanhamento dessa anemia da gestante na nossa conduta, na nossa rotina pré-natal. A gente tem que sempre avaliar a profilaxia. Alguns protocolos falam para a gente fazer essa profilaxia de acordo com os fatores de risco da paciente, de acordo com a dieta da paciente. Alguns protocolos falam para a gente fazer de acordo até com os níveis de ferritina. Uma ferritina acima de 70 a gente não precisaria fazer, de 30 a 70 a gente começaria uma dose baixa, e abaixo de 30 de ferritina a gente já começaria o tratamento, né? Mas seria uma coisa para a gente prestar atenção, para a gente discutir mais, saber o que os mais experientes acham aqui. Esse protocolo mais recente da ACOG, ele recomenda a profilaxia universal, independente desses fatores, e sempre avaliar a resposta dessa paciente para a gente chegar com ela no parto com um nível adequado de hemoglobina. É isso. Parabéns, Amanda, pela sua apresentação, bem objetiva, focando principalmente na anemia mais prevalente, né, e que a gente vai se defrontar, que os residentes vão se defrontar cada vez mais, com uma frequência cada vez maior, né? Inicialmente, Amanda, você pode descompartilhar, que aí a gente pode ver o grupo todo. Isso. Ok. Então, eu queria, inicialmente, como a gente tinha proposto nas sessões anteriores, colocar primeiro uma discussão e perguntas para os residentes, né? Para a gente dar uma estimulada nessa discussão. E depois, então, a doutora Flávia vai fazer os comentários. Então, está aberto à sala, aos residentes e pós-graduandos também, tá? A discussão sobre o tema que foi apresentado. Bom, como não temos ainda nenhuma pergunta, então vou passar para a professora Flávia os comentários sobre a apresentação e sobre o tema. Boa tarde, parabéns, Amanda, também achei ótimo, bem objetiva, focou na principal, né, que a gente é no priva, e eu poderia, se eu puder sintetizar mais ainda essa apresentação da Amanda, que já foi bem, eu queria dividi-la em 3 partes, que eu acho que são importantes para a nossa discussão, né, que seria o rastreio, o tratamento e a profilaxia, né, a prevenção, no caso das anemias. Com relação ao rastreio, a Amanda falou sobre identificar, né, eu acho que é importante a gente fazer uma boa anamnese quando essa gestante chega para o pré-natal, identificar hábitos alimentares, poderia até... A gente fez uma apresentação baseada num protocolo super novo que saiu agora da SGORD, e foi em agosto de 2021, está super novo. E mesmo nesse protocolo, eles ainda colocam em dúvida, né, a profilaxia, eles recomendam como evidência A, mas eles não colocam em dúvida, né, há uma falta de evidências de forma universal para aquelas pacientes. Se fosse um tempo atrás, eu ia dizer, nossa, mas a nossa padrão alimentar, será que é parecido com os americanos? Para a gente pensar, né, no fator alimentar como um fator de risco para anemia?
Hoje em dia, a nossa alimentação aqui no Brasil está se assemelhando muito com a alimentação dos americanos. Então, a gente está começando a se aproximar desse padrão alimentar que eles colocam, né, como um padrão que seria indicado fazer uma prevenção universal de ferro nessas pacientes. Então, quando a gente for iniciar o pré-natal, é importante uma boa anamnese para ver os hábitos alimentares dessa paciente, se essa paciente tem condições de se alimentar de forma adequada, padrão econômico, né, dessa alimentação, se ela vai ter condições de comprar alimentos que poderiam ser mais ricos em ferro, que poderiam supri-la de forma necessária para a demanda de uma gestação, né, e um pós-parto. E, hoje em dia, avaliar também hábito alimentar em relação às pacientes que são vegetarianas. Né? Hoje em dia, existem muitas pacientes que se alimentam, né, não comem carne, e isso seria um fator para a gente pensar que elas se enquadram naquele padrão de prevenção de profilaxia do uso do ferro. Além disso, identificar aquelas pacientes que já poderiam se enquadrar num caso de anemia, por Crohn, cirurgia bariátrica, identificar os pacientes que estão em risco de perdas, né, durante a gestação, aquelas que já têm placenta prévia, pacientes que estão vindo com sangramento vaginal já desde o início do pré-natal, ou seja, existem uma série de fatores que a gente identifica na anamnese, ou seja, no rastreio, né, que fazem parte desse rastreio. E, por fim, seguir o protocolo, né, do exame laboratorial, que já faz parte da nossa ação. Nós temos opções de tratamento hoje que são usadas, né, na nossa rotina, e a gente, assim que identifica um caso de anemia gestacional, que não seja aquela anemia fisiológica da gravidez, uma anemia ferropriva, a gente já pode lançar a mão desse recurso. É claro que se a paciente não estiver respondendo, vale a pena parar, né, e pensar se vale mais uma identificação, uma investigação mais aprofundada para saber se não se trata de um outro tipo de anemia que não está respondendo à reposição de ferro. Né? Isso é importante também ao longo do tratamento. Lembrar que no rastreio existem trabalhos que mostram que o padrão de hemoglobina por raça, né, na raça negra, na raça branca, poderiam ser diferentes, o que leva a raça negra a ser mais vulnerável à anemia, mesmo com padrões de hemoglobina considerados normais, né, para a gestação. Existem trabalhos que mostram isso. Não é o nosso caso aqui no Rio de Janeiro, mas se vocês forem trabalhar num outro local, lembrar que a altitude também poderia modificar esse padrão de hemoglobina, né, no rastreio gestacional dessa paciente, e assim poder identificar aqueles casos que merecem o tratamento. Com relação à prevenção, a COG recomenda, né, como nível de evidência a suplementação de ferro para todas, mas coloca em xeque se isso realmente vai mudar o prognóstico materno e fetal para todas as pacientes, principalmente naquelas que têm uma nutrição adequada, que são bem nutridas. Então, apesar de colocar isso como um padrão de nível A, existe uma força-tarefa também americana, que saiu agora nessa última recomendação de 2021, que não sabe se seria custo-efetivo, né, você fazer isso de forma universal. Não mudaria o prognóstico da gestação, né? Não mudaria o prognóstico fetal e nem o prognóstico fetal. O tratamento da anemia, sim, a gente consegue mudar esse prognóstico, mas a suplementação universal de ferro, no final, não consegue ainda ter uma boa evidência da sua identificar aquelas pacientes de maior risco, tanto por patologia quanto nutrição, quanto hábito alimentar, em termos de tratamento. Identificar aquelas que têm indicação de reposição de ferro e aquelas que não estão respondendo, voltar a aprofundar a investigação para ver se não se trata de um outro tipo de anemia, né, que não está sendo identificado, está sendo negligenciado, procurar fatores associados e fatores de risco. E, em termos de prevenção, existe essa recomendação de suplementação universal, mas pensar, no final, se todas as pacientes realmente se enquadram nessa nutrição ou se aquelas que têm realmente um padrão alimentar satisfatório, uma hemoglobina normal, pré-natal, não tem um fator associado, se ela se enquadra também, porque até o americano ele coloca, né, em xeque as evidências lá no final do resultado.
Seria isso, professor. Ok. Vou fazer aqui duas perguntas. Tem duas perguntas aqui no chat. A Natasha pergunta que nós utilizamos lá na maternidade escola o glicinato férrico. E qual seria a diferença da utilização, qual é a vantagem dessa utilização, né? Além da menor intolerância gástrica. Amanda, você tem alguma... Então, pelo que eu entendi, ela está perguntando em comparação com o sulfato ferroso, né? Eu li que o glicinato férrico ele tem uma maior disponibilidade, ele é mais facilmente absorvido, ele não tem ação inibitória dos fatores alimentares, né? O sulfato ferroso a gente sempre fala para ela tomar 30 minutos antes das refeições, e o glicinato férrico ele não precisa dessa orientação, ele não tem essa inibição pelos fatores dietéticos, e ele também tem uma composição que tem essa menor ação irritativa sobre a mucosa gástrica, né? Então, são essa menor ação irritativa e tem a maior absorção, maior biodisponibilidade, não precisa dessa necessidade dela fazer esse jejum que a gente recomenda com o sulfato ferroso. Eu li isso, não sei se tem nada a ver. Uhum. Ok. A Thalita pergunta, acho que essa a gente pode passar para a Flávia, que ela tem visto a solicitação rotineira de eletroforese de hemoglobina nas unidades básicas. E existe uma indicação de solicitação para todas as pacientes mesmo? Qual é a ideia dessa solicitação? Não, na verdade, não existe uma indicação para fazer esse tipo de rastreio, né? Porque as pacientes que já têm o diagnóstico de anemia falciforme, elas já são identificadas, já são encaminhadas e tratadas no centro de referência. Consequentemente, quando elas engravidam, elas serão encaminhadas para o pré-natal de alto risco e já receberão todo aquele acompanhamento, né, de uma gestação de alto risco. E aquelas que não são identificadas como portadoras mesmo da anemia falciforme, mas têm o traço falcêmico, elas seguem o pré-natal normalmente. Então, elas são portadoras, só têm o traço e elas não têm nada a mais a acrescentar em termos de risco para serem encaminhadas para uma unidade terciária de referência. Eu não sei qual é o outro objetivo, seria esse do Ministério da Saúde. Se foi do Ministério. Até o momento não consegui entender qual é o objetivo dessa solicitação. Até hematologistas também são contrários a essa solicitação, uma vez que, se a paciente precisa e é de alto risco, ela já tem esse diagnóstico, então não há necessidade de você fazer um rastreamento numa paciente que é de baixo risco em relação à anemia, né? Então, seria um gasto desnecessário no SUS, pelo menos até onde eu consigo enxergar, e que ainda não encontrei uma explicação mais plausível. Posso dar uma opinião aqui? É Sidney falando. Diga lá. Tudo bom? Perfeito. Eu acho que esse rastreio que é feito nas unidades básicas, se eu não me engano, são para os pacientes de risco, que na verdade nunca souberam, não sabem ser, né, portadores de nenhum tipo de anemia. Eu não tenho certeza se é feita para todas as pacientes. Eu acho que é para paciente de raça negra, com histórico familiar, né, e outros fatores de risco, e não para todas as pacientes. Acho eu, não tenho certeza. Uhum. Mas mesmo assim, tendo ela histórico, tendo fatores de risco, se ela for realmente uma paciente que tenha maior probabilidade de anemia mais grave, ela já tem esse diagnóstico, ela já precisou de transfusão, né? Então, quer dizer, se rastrear uma paciente de baixo risco, né, mesmo que ela tenha anemia falciforme, não
acho que não consigo entender qual o objetivo, né? Ok, Thalita respondeu que entendeu, quer dizer, a gente ainda quer entender, né? Por que isso acontece, né? Mas pelo menos até o momento é o que a gente conhece, né? Eu queria colocar também de novo para a sala, para que alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. A Fernanda está na sala? Estou aqui. Eu queria parabenizar a apresentação da Amanda e a orientação da Flávia. Hoje eu não vou ficar de câmera aberta, não, porque eu estou aqui dirigindo. Mas foi muito boa, muito objetiva e, ao mesmo tempo, deu conta de tocar em todos os assuntos relevantes sobre o tema, né? Eu ia colocar uma pergunta semelhante à que a Natasha fez, que tinha a ver com a Amanda falar um pouco sobre essas vantagens e desvantagens das diferentes apresentações de suplementação de ferro, mas ela já tocou no ponto principal, eu acho, com a pergunta da Natasha. E, no mais, eu acho que a grande questão das pacientes eventualmente ficarem mesmo com sulfato é a facilidade de pegarem, né? Na clínica da família é o que elas conseguem, né? E não sei se tem outras disponíveis, mas o sulfato ferroso com certeza. E aí, se a intolerância não for muito importante, a gente segue assim, porque é uma economia, né? Já são tantas outras despesas aí com pré-natal e com nascimento. Mas foi muito bacana a tua apresentação, Amanda, Flávia, parabéns pela orientação também. Eu gostei muito, parabéns. Vale a pena também a gente comentar sobre sobre o tratamento, no que se refere à impregnação, né, do gastrointestinal pelo pelo ferro. Então, doses muito elevadas acabam impregnando as células e a absorção no dia seguinte é muito menor do que se esperaria. Então, existe uma recomendação de fazer doses muito altas, fazer em dias alternados, né? Principalmente quando a gente está falando de pacientes que já têm uma absorção ruim, que são, por exemplo, as pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né? Então, ter esse cuidado com a absorção. Então, se a gente puder fracionar, diminuir a dose, como fazer uma dose menor e fazer diariamente, é melhor, ou se for necessário uma dose muito elevada, fazer em dias alternados, né? Acho que vale a pena essa observação. Nesse ponto, vale a pena também ver a alimentação, né? Porque existem os alimentos que dificultam a absorção do ferro e tem outros que facilitam, né? Então, a gente tem que, quando estiver fazendo esse tratamento, avaliar também o que a paciente está usando junto. E hormônios, né? O paciente que está fazendo uso paciente com hipotiroidismo, né? E que está fazendo uso de reposição. Então, que diminui essa absorção se fizer os dois no mesmo horário, o que facilita o glicinato, né, que pode ser feito mais tarde, junto com a alimentação. Né? Posso fazer mais uma pergunta? Perfeito. Em que casos que vocês indicariam a internação de uma paciente de baixo risco, que chega para você com hemoglobina abaixo de 8, pensando ou numa investigação em relação a essa anemia, ou no bem-estar fetal também, que pode ser prejudicado a partir do momento que a gente sabe que várias patologias a gente acaba descobrindo apenas na gestação, que as pacientes às vezes costumam não fazer exames de rotina, né? Então, com isso, é melhor fazer uma reposição primeiro para ver se tem a resposta, como a Flávia mesmo citou,
ou acho que vale a pena com uma hemoglobina menor que 8 se você estiver dentro de uma unidade que tenha condições de fazer uma investigação melhor, internar essa paciente para fazer uma investigação? Você quer responder, Flávia? Eu ia pedir para a Amanda responder, depois eu ia completar, mas aí eu posso responder Então também. tá. Se Então, tiver... Amanda? Amanda. Amanda? Oi. Eu não tenho muita experiência nesses casos, né? Mas não sei, talvez eu indicaria uma internação em uma paciente de baixo risco com uma hemoglobina abaixo de 8, se ela tivesse já muito próxima do parto, para a gente corrigir essa anemia mais rápido, se ela tivesse uma baixa adesão, ou se a gente realmente precisasse, se a gente tivesse na anamnese fatores de risco que a gente precisasse investigar com exames que a gente realmente precisasse mais rápido, ela ficar internada para a gente conseguir. Não sei, quer acrescentar mais alguma coisa? Você começou falando muito bem, né? Porque nós temos que avaliar a idade gestacional dessa paciente, né? Se ela está chegando para a gente, né? Iniciando um acompanhamento já numa idade gestacional avançada, e você vê que está aproximando o tempo do parto, que você não vai conseguir fazer essa reposição a tempo, aí você teria que fazer, né? Lançar a mão do ferro intravenoso para que seja mais rápido, ou transfusão, dependendo do caso. Aí tem que avaliar por que ela está sangrando, quais são as causas. História, anamnese, saber que ela, se isso se ela tem alguma doença associada, que poderia ser uma doença, anemia de doença crônica, né? Saber se ela tem um outro fator de risco, uma cirurgia prévia, outros sintomas associados. E aí, sim, caso ela já tenha, você interna e faz essa investigação. Caso ela já venha fazendo pré-natal, já venha fazer um tratamento e não está respondendo ao ferro, vale a pena você fazer uma investigação mais aprofundada. Aí sim, se vai ser internado ou se vai ser ambulatorial, vai depender também dessa idade gestacional. Você pode referenciar ela para um serviço de hematologia que vai completar essa investigação e vai chegar a alguma conclusão de que tipo de anemia essa paciente tem e qual tipo de tratamento ela precisa receber. Né? Então, a idade gestacional é importante para a gente saber que tipo de urgência nós temos nesse tratamento, nessa reposição. E saber se ela chegou para a gente com essa hemoglobina já baixa e não vai ser possível que faça isso de forma ambulatorial, ou se ela é um paciente que já vem sendo acompanhado, já vem de tentativas de tratamento mal sucedidas, que não vem respondendo, e aí também falaria a favor de uma investigação mais aprofundada, e se isso vai ser feito de forma ambulatorial ou internada, vai depender do grau de urgência, de necessidade, de recurso também. Se você estiver num local que seria melhor fazer isso de forma internada, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa fazer isso até mesmo no hospital, né, de referência, porque facilita aparecer, facilita realização de exames, os pacientes moram longe, não tem dinheiro de passagem, tudo isso vai depender, né, e vai influenciar na sua decisão. Obrigado a todos. Pode fazer o comentário? Não, está agradecendo apenas. Uhum. Também concordo. Se a gente tem essa disponibilidade, né, e a idade gestacional está um pouco mais avançada, vale a pena a gente investigar detalhadamente essa paciente e tentar até fazer uma reposição mais rápida, né? E hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, de tentar uma reposição, melhorar o tratamento mais rapidamente com a infusão venosa, né? Porque algum tempo atrás a gente tinha muito receio de utilizar essa alternativa, né? Devido às reações anafiláticas. Mas hoje em dia essas reações praticamente são raras, né? Então a gente tem essa disponibilidade e facilidade, e com maior frequência a gente está utilizando a reposição de ferro por via parenteral, né? Ok?
Mais alguma outra pergunta? Boa tarde a todos. Eu sou Brenda, pós-graduanda, iniciei agora na área de obstetrícia. Eu estou com uma... Pode até ser redundante, porque já foi questionado, em questão de prevenção. A gente sempre vai fazer, então, a suplementação, mesmo que esteja em parâmetros normais, a hemoglobina, tem que fazer, ou sempre avaliar se tiver deficiência e iniciar. Isso ficou um pouquinho confuso para mim. Amanda, você quer comentar? Eu acho que é aquilo que a Flávia tinha falado no primeiro comentário dela. A gente sempre tem que fazer uma anamnese completa na primeira consulta pré-natal, ver como é a dieta dessa paciente e avaliar realmente se o benefício vai ter a suplementação vai ser benéfica para essa paciente, porque ela também vai ter custos para essa paciente. Então, se for uma paciente que já com uma dieta bem satisfatória, com um nível de hemoglobina satisfatório também, a gente pode pensar em não fazer essa suplementação. Mas naquelas pacientes que na dieta insatisfatória, naquelas pacientes de difícil acompanhamento, a suplementação é recomendada pela maioria dos protocolos. Tá ótimo. Consegui entender. Para ajudar mais um pouquinho, eu vi um trabalho feito em 2015 pela UF, pela Escola de Nutrição da UF, né? E elas avaliaram, elas queriam saber como é que era a anemia nas gestantes, né, daqui do nosso estado, né? Foi bom porque foi um trabalho brasileiro com gestantes do estado do Rio de Janeiro. Eu achei poucos trabalhos falando sobre o Brasil, né, para a gente tentar ilustrar mais como é que seria o padrão aqui, porque a gente fica seguindo protocolos internacionais, mas nós temos uma alimentação diferente, nós temos um padrão econômico diferente, né, dos americanos, dos britânicos, e isso deveria ser levado em consideração na hora que a gente vai tomar decisões com relação à nossa população. E esse trabalho, todas as pacientes faziam suplementação de ferro, todas elas usando, independente de status, né, de hemograma. E eles encontraram 53% de anemia nesse grupo, né, de gestantes do estado do Rio de Janeiro, que acompanhavam na UF. Então, assim, eu acho que na grande maioria das vezes, para o tipo de população que nós temos, nós vamos acabar fazendo a suplementação. Mas existem casos que a gente se surpreende no pré-natal, que a paciente já começa o pré-natal com uma hemoglobina de 12, 13, tem uma alimentação equilibrada, come carne, tem acesso à alimentação rica em ferro. Então, você acha que para aquele padrão de paciente, talvez a suplementação não seja necessária. Talvez a gente esteja falando em termos de exceção. Sim, pode ser que sejam as exceções, mas que a gente não perca isso em mente, para a gente não fazer uma medicina de tudo ou nada. Existem os casos que vão sair desse padrão e que a gente pode levar a paciente durante o pré-natal todo, seguindo o acompanhamento, sem que ela tenha custo a mais e use mais uma medicação de forma desnecessária, né? Então, vai depender muito do tipo de informação que você vai conseguir logo nessa consulta inicial e, claro, do padrão de hemoglobina que ela vai apresentar também inicialmente, né? As nossas pacientes da maternidade escola já no acolhimento já recebem a solicitação do hemograma. Então, é claro que na consulta de primeira vez a gente já vai ter acesso a essas duas informações, uma anamnese bem feita e uma hemoglobina já colhida. E aí sim a gente pode separar aqueles casos que vão merecer, né, apenas um acompanhamento mais de perto, sem necessidade de apoio. E a gente tem esse tipo de paciente na maternidade escola. A gente consegue diferenciar, né? Tem um serviço de nutrição também que ajuda a gente a ter mais informação. Ok. Certo, Brenda? Ficou mais claro? Sim, ficou muito mais claro. Obrigada. Ok. Tem mais alguma pergunta? Boa noite, professores. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que fica o padrão? Porque a suplementação com ferro ela altera o padrão intestinal e nas gestantes já tem muita alteração ou do hábito intestinal, principalmente para constipação. Como é que vocês lidam mais com esse manejo nessas pacientes?
Quer comentar, Flávia? É por isso que a gente tenta fazer o que tem o melhor benefício, né, para pacientes, para a gente poder trabalhar com essa questão também. É claro que as pacientes podem ter mais dificuldade, né, em relação à questão intestinal, mas a gente vai tentando equilibrar isso de forma também com alimentação, com hábitos saudáveis. E se ela se tornar realmente uma paciente intolerante, a gente vai fracionar, pode fazer um esquema de 2 em 2 dias, como o professor falou, e tentar equilibrar isso de uma outra forma, né? E se ela realmente se mostrar intolerante e tiver uma indicação formal de tratamento, aí a gente pode passar para o ferro venoso. Se ela estiver só fazendo a suplementação, a gente pode avaliar essa retirada, se ela estiver fazendo só de forma profilática, né? A gente pode avaliar isso e tentar enriquecer mais essa alimentação dela, que às vezes não vai ser... a gente não vai ter tanto sucesso, né? Como a Amanda colocou na apresentação, o fator alimentar ele não consegue suprir todas as necessidades. Ok, Fernanda? Muito bem. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, eu gostaria de parabenizar a Amanda, né? Agradecê-la pela apresentação, bastante objetiva, clara, né? Os comentários da professora Flávia também foram muito pertinentes e importantes para a elucidação, né, das dúvidas. Né? Claro que algumas ainda permanecem, né, mas ainda todo mundo permanece com essas dúvidas. Né? E a participação de todos. Fernanda, você quer fazer algum comentário? Que agora você já chegou. Não, nada mais específico, Nilson. Só parabenizar mesmo mais uma vez a Amanda, a Flávia, você. Acho que ficou uma sessão com um conteúdo teórico excelente para a gente aplicar, né? Uma sessão muito voltada para o que deve ser feito mesmo, além de ter dado uma contextualizada em toda a parte que às vezes a gente não acaba não discutindo no dia a dia. Mas ficou excelente para tirar o que a gente precisa para a prática, Amanda. Foi ótima a tua apresentação. Adorei. Ok. Então, obrigado, Amanda. Obrigado a todos, então. Tá? E convidá-los para... Na semana que vem, como tem o feriadão, né, o feriado do dia 7, nós não vamos ter sessão. Tá? E, então, só a seguir que nós teremos uma outra sessão no mesmo horário da segunda-feira. Tá? Até lá todos, um abraço, boa noite, tchau, tchau.